alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, programa oficial do Departamento de Discipulado para o Brasil, da IEADIO, a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E é uma alegria sempre ter a sua companhia conosco, que você possa ser abençoado e edificado com essa programação, em que nós vamos tratar de um assunto muito maravilhoso, que é os benefícios do discipulado na prática e como fazer o discipulado na prática. Então fique conosco e eu tenho certeza que Deus estará abençoando você e a sua família e abrindo, expandindo um pouco mais a sua visão ministerial acerca do discipulado. Nesse momento, nós vamos orar a Deus. E eu quero que você agora se desligue de tudo que você está fazendo, você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, ou você que está nos ouvindo através da rádio 107,5, pare por um momento agora. Incline a sua cabeça e peça para o Senhor falar contigo e coloque agora as tuas necessidades diante do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você através da oração. Feche os seus olhos. Amado Deus e bendito Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos colocamos diante da tua presença, agradecidos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. E somos agradecidos, Pai, por todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu ministro agora a tua bênção na autoridade do nome de Jesus sobre cada família e cada lar. Quem sabe este meu amigo, este meu irmão precisa, Senhor, de um milagre urgente, de uma intervenção do Senhor no seu lar, na sua família, na sua saúde, na vida espiritual, Senhor. Eu te peço, entra agora em ação, Pai, para a glória do teu nome. Abençoa e dá a paz e a tranquilidade que o teu servo precisa, para que possa, meu Deus amado, desfrutar da tua bênção através do programa Conhecendo o Amor de Deus. É o meu pedido a ti e a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, fique agora com um belíssimo louvor com o nosso cantor Jones, que é o líder do Grupo Novo Viver aqui do Templo Sérgio.
Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio está em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Autoridade e poder, o domínio está em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Muito bem, queridos irmãos, já ouvimos esse belíssimo louvor e agora nós vamos conversar nesta série, né, que nós estamos fazendo aí de capacitação para discipuladores, falar sobre o grupo de discipulado na prática. Esse é um dos assuntos-chave para o discipulado de novos convertidos. E para conversar sobre esse assunto, está conosco o pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador geral do Departamento do Discipulado, e também o pastor Fernando Braganholo. Está aqui essa equipe abençoada que faz parte da nossa diretoria. O pastor Fernando é o segundo secretário do Departamento de Discipulado e os dois são pastores setoriais aqui na nossa cidade, em Joinville. E nós vamos conversar um pouquinho sobre as experiências de cada um, né, voltado para essa área do discipulado na prática, visto que esse assunto é um assunto não tão teórico, mas é um assunto bem prático e que, se você pegar, né, esses princípios que nós vamos estar falando aqui, com certeza você vai conseguir aplicar o discipulado na prática aí na sua igreja, aí na sua congregação, ou para uma família, um casal, enfim, uma equipe que você desejar discipular. Primeiramente, paz do Senhor, pastor Fernando, vamos começar com você. Como é que está? Tudo bem? Paz do Senhor, pastor Juari, também todos que estão assistindo, que Deus venha os abençoar. Graças a Deus, tudo em ordem, pastor. Que bom. Para formar um grupo de discipulado, nós temos algumas etapas, né? A primeira etapa é a sondagem. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sondagem, né? O que é a sondagem para abrir um grupo de discipulado? Bom, nós temos várias maneiras para pôr em prática a sondagem.
E lá na igreja, lá dentro da igreja, na hora do culto, após o pregador ter feito o apelo e a pessoa decidir entregar a vida para Cristo, é muito importante a ficha de decisão. Não pode falhar com isso. A pessoa acabou de aceitar a Cristo, recebeu oração, foi abraçada pela igreja, já o discipulador ou a equipe do discipulado já chega com a ficha de decisão e preenche todos os dados possíveis. Mas é muito importante, se não conseguir preencher todos, ter o endereço e o WhatsApp e o nome completo da pessoa. Isso vai facilitar um contato para depois terminar de preencher a ficha. Essa é a sondagem dentro da igreja. É muito difícil alguém que aceite a Cristo que não vai aceitar o discipulado. Ela vai querer. Agora, existe aquela sondagem feita lá fora, pastor Juari, né? Lá na empresa, através do evangelismo pessoal que você vai fazer no seu bairro, na sua rua. E então, com esta evangelização, com esta aproximação, você vai oferecer, então, esse curso bíblico, o discipulado. Eu acho muito interessante, né, essa questão de sondar, né? Sondar é justamente você ver as intenções, descobrir quem deseja, né? No caso do discipulado, você falou aqui desses dois exemplos. O discipulado, a pessoa que aceita Cristo, é um alvo da sondagem, é o público-alvo do discipulado. É o mais claro. E a sondagem fora da igreja também, né? A pessoa que é discipulado. É uma coisa interessante também para quem está nos assistindo, dizer que as pessoas não evangélicas podem ser discipuladas também. O discipulado com uma visão evangelística e de integração, de inclusão na igreja. E um exemplo dessa semana aqui, que eu quero compartilhar, depois o senhor comenta também, um dos nossos pastores, um dos nossos palestrantes aqui do discipulado, pastor Sebastião Feltz, ele me encontrou numa das nossas reuniões e falou o seguinte: pastor Juari, eu estou fazendo trabalho de evangelização casa por casa no bairro que eu moro. É justamente o bairro da igreja que eu pastoreio. E o pastor Sebastião disse: olha, eu quero fazer nessa evangelização, eu quero organizar para já ir abrindo grupos de discipulado. E aí eu vou começar. Disse: pastor, primeiramente, nós precisamos ter um foco em por exemplo, uma rua determinada. Se eu for de casa em casa perguntar quem quer um estudo bíblico, a gente já fez isso, né? Já fizemos tanto em nível micro, de algumas ruas em congregações em bairro que a gente trabalhou, como também a nível macro, né? Em 2013, no projeto Uma Bíblia em Cada Casa, foram distribuídas, né, na primeira fase, mais de 30 mil Bíblias na cidade de Joinville. E o total foram de 50 mil Bíblias. Só que nessa primeira etapa, cerca de 10 mil casas se abriram para uma visita pastoral ou para o discipulado. Então, nós não tínhamos, na época, gente suficiente. Nós tínhamos 1.000 discipuladores disponíveis para alcançar 10 mil casas. É humanamente impossível. Então, eu falei para ele: olha, pastor, o senhor pega uma rua e bate na porta de 10 casas. Estatisticamente, nós vamos ter aí pelo menos 20% de pessoas que querem, devido à necessidade espiritual. Talvez na primeira hora a pessoa não entenda bem o que é o compromisso do estudo bíblico do discipulado, mas de 10 casas você pode ter certeza, né, numa média, que pelo menos 2 vão se abrir. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Por exemplo, eu não tenho nenhum grupo na igreja, então eu vou sair agora para a rua para evangelizar com o objetivo de abrir grupo de discipulado. Então eu não posso bater em muitas casas se eu não tiver discipuladores disponíveis para atender todas elas. É verdade, é tudo uma questão de organização, projeto, né? Plano, estratégia, fazer bem certo, e o resultado vai acontecer, vai vir. A sondagem é a procura, é você descobrir quem é que estará disposto a receber você na casa da pessoa para ser discipulada. Por exemplo, nós aqui agora, através das mídias sociais da igreja,
estamos lhe oferecendo também. Oferecemos para alguém que possa estar nos assistindo, inclusive deixe seu comentário aí embaixo ou procure os demais contatos da igreja, porque estamos disponíveis para discipular você. Então a sondagem é encontrar quem possa receber. Eu lembro de uma vez, pastor Juari, que eu orei das 7 às 8 na igreja, e depois eu disse, Senhor, agora eu vou para a rua evangelizar, e eu não vou fazer como eu faço sempre, porta por porta, batendo, convidando para ir no culto, entregando um folheto. Eu disse naquela minha 1 hora de oração, Senhor, hoje eu só vou bater na porta onde houver um fruto pronto para ser colhido, uma pessoa que vá aceitar a Cristo. E eu comecei a andar no bairro em que eu pastoreava, mais ou menos 9h30 da manhã. E eu andei até 11h30 sem bater em nenhuma porta. Eu passava na frente das casas e o Espírito Santo dizia, não é aqui, não é aqui. Até que quando eu estava na última rua para vir para casa, o Espírito Santo disse, é nessa aqui. A casa estava toda trancada, não tinha uma janela aberta, não tinha uma porta aberta. E eu olhei a casa ao lado, estava todas as janelas abertas, e eu disse, não, Deus, é ali, ali. O Senhor disse, não, é nessa aqui. E no momento a minha ação foi essa, eu parei no muro onde dividi os 2 terrenos e bati palma, porque eu acreditava que sairia alguém da casa que estava aberta. Mas quem saiu, para minha surpresa, foi uma mulher da casa que estava fechada. Quando eu falei que era o missionário da igreja, ela começou a chorar sem eu ter dito qualquer palavra. Foi mais de meia hora de conversa. E ela aceitou a Jesus naquela noite no culto. E depois, porque ela foi no culto, aceitou a Cristo, e depois então ela testemunhou que ela estava lavando a roupa e dizendo, Senhor, tu falou comigo essa madrugada, eu preciso te servir, mas eu não sei aonde é sua casa. E eu cheguei nesse momento lá. Ela foi discipulada, hoje ela é uma mulher que serve a Deus já há mais de 12 anos, faz 12 anos atrás. Então a gente precisa ir procurar, a sondagem é ir em busca, né? Exatamente. Aqui o senhor, no seu testemunho, o senhor falou de 2 princípios fundamentais do discipulado. Se você estiver fazendo aqui assistindo esse vídeo para se preparar para discipular, anote isso, por favor. O primeiro princípio do discipulado é ouvir Deus. Dos princípios que eu quero falar aqui desses 2. O primeiro é ouvir Deus. Quando nós trabalhamos a partir daquilo que nós ouvimos de Deus, nós vamos ser assertivos. Se nós atirarmos para todo lado, nós podemos não acertar em nada. Se nós trabalharmos a partir daquilo que nós ouvimos de Deus, na direção do Espírito Santo, nós vamos colher frutos. Que coisa linda, pastor Fernando, esse testemunho. Então, a gente precisa ter esse princípio de ouvir Deus. Às vezes, aquele teu colega do trabalho, aquela pessoa que você convive no dia a dia, em um momento específico, no tempo determinado, que Deus abre um tempo kairos, uma janela na qual a pessoa está aberta para receber o Evangelho. Você precisa ouvir Deus para justamente agir naquele momento. E o outro princípio que o senhor falou aqui indiretamente é assim, trabalhar onde Deus está trabalhando. Muitas vezes nós queremos trabalhar onde Deus não está trabalhando. Você às vezes quer insistir, por exemplo, numa visita, você vai, a pessoa quer forçar a pessoa a aceitar Jesus, ou forçar a pessoa a receber o discipulado na sua casa, e aquele discipulado, das duas uma, ou não vai produzir fruto nenhum, ou vai ser um fruto muito tardio. Embora Deus ele pode transformar a situação. Mas agora, quando você age onde Deus está agindo, é a mesma coisa que você cortar lenha com machado afiado. Vai dar certo, vai funcionar. Então nós temos que estar atento a isso, ouvir Deus e agir onde Deus está agindo. O apóstolo Paulo, quando ele estava querendo ir para um determinado lugar, a Bíblia diz que ele queria ir para o norte da Ásia, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E depois, então, ele foi orar a Deus. E ele teve um sonho com um homem com vestes macedônias, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, ele entrou no continente europeu por uma revelação de Deus.
e aonde mais de 1800 anos o evangelho foi mais forte, foi no continente europeu, por causa dessa visão, da direção que Paulo teve de Deus de entrar no continente europeu. Então nós precisamos estar atentos a isso também na questão da sondagem, mas todos que chegam até nós, a gente usa aquele princípio que é uma palavra de Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então todo mundo que vem na igreja, né, pastor Ricardo, é um potencial no discipulado, inclusive as pessoas que visitam a igreja. Paz do Senhor, pastor Juari, paz do Senhor, pastor Fernando. É uma alegria estar mais uma vez aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus. Para mim sempre é uma alegria, uma honra estar aqui. E dando continuidade ao assunto da semana passada, quando nós estávamos falando aqui sobre os benefícios do discipulado no lar, e eu senti pelo Espírito de Deus que pessoas que estavam assistindo o programa e ouvindo pela Rádio 107, nasceu o desejo no coração, alguns de receber o discipulado no lar e outros de querer ir fazer o discipulado no lar. E hoje nós estamos aqui, então, já ouvi aqui o pastor Juari, o pastor Fernando, já entrando com um entusiasmo que já contagiou nós aqui dentro desse assunto. E respondendo ao que o pastor Juari passou para nós agora, realmente o discipulado, a implantação, ela vem através, nós ouvimos agora primeiro a sondagem, e o pastor Juari colocou aqui para nós que um dos meios da sondagem também é as pessoas que vêm visitar a igreja. E essas pessoas que vêm visitar a igreja, a gente tem várias formas de abordagem, né? Tudo vai da criatividade que o Espírito Santo vai dando para cada líder de discipulado, para cada irmão. Eu vou dar um exemplo na igreja que nós, pela misericórdia de Deus, estamos pastoreando. Quando a pessoa ela vem pela primeira vez ali na igreja e nós apresentamos ela, a gente dá um mimo para ela. E nesse mimo, que é um copo, que tem ali o logo da igreja, o nosso telefone, já se vai com uma ficha de visitante para a pessoa e se pede ali o nome, o telefone da pessoa e ela pode escrever o seu pedido de oração. Então, com aquele nome e telefone, a gente consegue fazer um contato, mesmo que ela não aceitou Jesus naquele culto, mas nós conseguimos fazer um contato com ela, agradecendo a visita e oferecendo uma oração até mesmo pelo telefone. E conforme for a recepção dessa ligação, já se oferece uma visita. E na visita, então, se apresenta o estudo bíblico conhecendo o amor de Deus. E ela aceitando, se começa ali um discipulado e vem então a implantação. A implantação, então, ela vai ocorrendo de várias formas, através da pessoa que aceitou a Jesus, como o pastor Fernando e o pastor Juari já adiantaram aqui, através da ficha de decisão, como também fazendo o evangelismo direcionado, e como agora eu acabei de falar sobre essa estratégia das visitas que vem na igreja, né? Ou até mesmo por um crente que lá na empresa, lá no comércio, numa conversa com um amigo, ele já tem o conhecimento do trabalho do discipulado e vendo a sede pela palavra de Deus da pessoa, ele também pode sugerir o estudo bíblico conhecendo o amor de Deus. Uma vez então que é aberto essa oportunidade, através da sondagem se abriu a porta para iniciar o discipulado, então o líder do discipulado ou um discipulador, ele faz uma visita prévia e ali ele já nessa visita prévia ele já pode levar as revistas do estudo bíblico conhecendo o amor de Deus. E fica marcado o dia e horário em que vai começar o discipulado. Quando inicia o discipulado, então
se sugere para a pessoa ela ler o Evangelho de João. E também se apresenta um propósito de oração. Tem necessidades na casa, tem situações que Deus vai resolver quando se apresenta, e a fé já vai sendo gerada no coração dessas pessoas, porque elas vão vendo Deus atendendo os propósitos da oração. E uma vez implantado o discipulado, coisas maravilhosas vão acontecer nesse lar, com certeza. Sobre a implantação do discipulado, o pastor Ricardo já deu um toque aqui, né, sobre a importância tanto de sondar e implantar. Então, gostaria de falar, pastor Fernando, a respeito da implantação, né, do discipulado. Quais são as dicas que você daria para ajudar os irmãos que estão aí nos assistindo em como ele implantar o discipulado na casa de um novo convertido ou de uma pessoa que foi alcançada através da evangelização ou da sondagem? Bom, a implantação, conforme o pastor Ricardo já falou, de ir lá fazer a primeira visita, agendar. E nós chegamos então ao ponto de ter o primeiro encontro. E tudo isso tem que ser desenvolvido com muita prudência. E uma questão que a lição nos traz aqui, pastor Juari, é que se vai discipular uma mulher, tem que ser outra mulher ou um casal. Nunca discipular alguém sozinho, é muito bom sempre estar em dupla. 2 obreiros, ou um casal, ou 2 mulheres. Então, se for mulheres receber o discipulado, 2 mulheres vão lá, discipulam ela. Se é um casal, muito bom que fosse um outro casal. Se é um homem sozinho, uma dupla de 2 obreiros, 2 irmãos, para estar indo lá. E assim não vai dar lado para qualquer mal-entendido, né? Exatamente. É bem importante, né? E hoje também, além disso, né, o discipulado individual, ele é um pouquinho mais complicado. É o que diz lá a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4, né? É melhor 2 do que 1. Se um cair, outro levanta. Então, Jesus mandou os discípulos irem de 2 em 2. Então, a gente segue esse princípio bíblico. E também as casas, né, os apartamentos, hoje em dia, também não tem muito espaço para ir muita gente. Então, pastor Ricardo, qual seria o único caso assim, que a gente pode aconselhar em ir de mais de um casal ou do que uma dupla discipular na casa de alguém? Pastor Juari, é importante quando alguém está para ser treinado, né? Então, quando a pessoa está para ser treinada, ela se abre essa exceção para ir mais uma pessoa, né? Vai um casal, se é para uma família ou para um casal, então se leva mais um para estar em treinamento, né? E todas as outras faixas etárias também usando esse mesmo padrão. Interessante, muito bem, obrigado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do discipulado na prática. Então, um roteiro rápido, né, simples, de como você, né, já tem alguém que você sondou, que você está vendo que quer ser discipulado. Você já conversou com essa pessoa, né, nessa implantação, marcando o dia, o local, onde vai ser o encontro, se vai ser na casa do discipulador, na casa do discípulo, ou numa sala no templo, ou quem sabe pode ser até num café, numa padaria, algum lugar assim. Tendo esse contato, esse acordo, o horário marcado, agora se faz então, né, o desafio de orar por essa pessoa. Está tudo certinho, você já planejou, já organizou, vai começar. No primeiro dia, então, de fazer o discipulado, você precisa estar atento a não passar muito do horário. Nós recomendamos 1 hora o encontro, para que você não venha ter, assim, ser enfadonho para a pessoa e, ao mesmo tempo, também, que a pessoa venha perder o interesse pelo trabalho, pela atividade, e também não gastar tanto tempo, né, que você poderia, então, estar dedicando também a outras atividades. Então, 1 hora por semana
é um tempo suficiente. A nossa lição Conhecendo o Amor de Deus, está aqui, ela foi programada para ser utilizada em 1 hora. Então, em 1 hora, pastores, né, pastor Ricardo, pastor Fernando, como é que nós podemos fazer um encontro dinâmico e que possa alcançar o objetivo? Quer começar? Bom, a socialização desse encontro, pastor Juari, é muito importante que a pessoa chegue de uma forma descontraída, mas também muito respeitosa, é claro. E nesta socialização, chegar, cumprimentar, conversar com as pessoas por um rápido período, mencionar o nome de cada uma delas. Eu sou difícil de gravar nomes, muito difícil. Então, eu tenho que me utilizar do recurso que a lição orienta. Eu marco o nome deles todos na lição. Então, a socialização, aquela chegada bem animado, descontraído, fazendo com que eles sintam-se bem com a presença nossa lá dentro. Olha que interessante. Dizem que a melhor música para os ouvidos é ser chamado pelo nome. Então é importante que o discipulador também tenha a ficha de decisão em mãos, uma cópia dela pelo menos, que você vai ter vários dados ali que já vão lhe ajudar nesse intuito. E aí em seguida, pastor Ricardo, a pessoa chegou, cumprimentou, conversou, uns 5 minutinhos, se acomodou já na casa, já está ambientado, e agora? Aí então inicia o momento devocional, a oração. Está em 2, então um ora e o outro só vai confirmando a oração, uma oração tranquila, porque nós todos somos pentecostais, né? Mas ali a gente vai estar orando para que a pessoa ela acompanhe a oração. Geralmente são pessoas que estão iniciando na fé, outros que ainda nem iniciaram na fé, e ali eles vão aprendendo também como orar. Então é importante a forma da oração e o acompanhante, o companheiro que está ali, só ir confirmando essa oração. Uma coisa que é importante a gente entender é se colocar no lugar de quem está sendo discipulado também, né? Se 2 pessoas orar ao mesmo tempo, aí a pessoa não entende nada. E geralmente o novo convertido ele vai aprender a orar ouvindo as nossas orações. E pastor Fernando, eu creio que você já deve ter tido essa experiência. Eu tive algumas vezes a experiência de ir na casa discipular, então chegar, cumprimentar, fazer a oração e depois as pessoas me olharem assim, com aquele tom de suspense, o ambiente estava um pouco gelado, o que será que vai acontecer agora? O que o pastor vai falar, o discipulador vai falar? E aí qual seria a ideia para você dar uma aquecida no ambiente e envolver as pessoas no processo então do discipulado? Aqui no processo da nossa lição, você vai ver aqui o quebra-gelo. Quebra-gelo é um momento que você vai ter antes de entrar na ministração e você pode fazer ali conforme você dominar melhor o assunto. Você precisa fazer, de repente, uma dinâmica que eu digo que não é todos que têm essa habilidade, então se não tem, é aconselhável não fazer, porque eu já participei de dinâmicas que o resultado não deu o esperado. Então a pessoa tem que estar habilitada para fazer uma dinâmica dentro do assunto a ser ministrado naquele dia, ou então o que a gente mais usa, pelo menos eu mais utilizo nas casas, é os louvores. Aproveitar aquele momento ali para cantar cânticos de fácil memorização. Semana seguinte, eu prefiro repetir o mesmo hino, porque eles ouviram apenas uma vez, já cantarão a segunda vez com a gente. Claro que também é possível, de repente, a partir de alguns dias já na casa da pessoa, ter testemunhos para ouvir nessa fase também, pastor Juari. É interessante. Ou até mesmo levar alguém, né, que passou, que venceu uma situação que a pessoa está passando. Né? Por exemplo, a pessoa está com câncer. Leva alguém que já venceu o câncer para dar o seu testemunho de uma forma rápida e apoiar. Né? E assim, eu creio que pode ser de várias maneiras. O testemunho, em alguns momentos, ele fala mais alto do que um sermão de 1 hora, um testemunho de 5 minutos. Porque a experiência vivida pela pessoa. E como o senhor falou, levar alguém lá na casa com esse testemunho, ela estará vendo a pessoa ali como prova viva do poder de Deus.
Uma benção. Agora eu dou uma dica: se você canta como eu, então faça dinâmica. Faça Se dinâmica. especialize. Verdade. Agora o pastor Fernando canta bem. E então, pastor Ricardo, agora a gente já chegou na casa, já orou, já fez uma dinâmica, e tem aí uns aproximadamente 10 a 15 minutos, o clima já está gostoso. E agora? O que o discipulador deve fazer então? Pastor Juari, é muito importante o uso da Bíblia no estudo bíblico, porque as pessoas, elas precisam conhecer a palavra, porque é a palavra que vai transformá-las. Então, é importante observar se todos os membros que estão participando da família ou daquele grupo estão com Bíblia. Primeira coisa que deve se observar. Se no primeiro encontro você percebeu que alguém ali está sem Bíblia, é importante providenciar uma Bíblia para o próximo encontro, para que todos que estejam ali estejam com Bíblia. E ajudá-los a achar os textos, porque as pessoas, elas ainda não têm intimidade com a palavra de Deus, não sabem ainda achar os textos, e é muito importante o discipulador, ele ajudar a pessoa a encontrar os textos ali, ter paciência, esperar as pessoas acharem o texto, porque elas vão desenvolvendo a boa prática da leitura da palavra de Deus. É interessante, pastor, também, né, observar que tipo de Bíblia as pessoas têm, né, na sua casa. Eu prefiro sempre usar a Bíblia da pessoa, desde que não seja uma Bíblia herética ou distorcida, como a tradução do Novo Mundo, ou a tradução Ave Maria tem muitas palavras ali que não são bíblicas, né, não são nos originais. Então a gente tem que ver também o tipo de Bíblia que a pessoa tem, mas é recomendável usar a Bíblia da pessoa. Outras traduções católicas podem ser usadas, outros tipos de traduções evangélicas também, né, mas desde que ela seja fiel ao original. Verdade, pastor. E interessante também incentivá-los a ler a Bíblia, né? Deixar eles ler os textos que está sendo sugerido no estudo bíblico. E, claro, também perceber que às vezes tem pessoas que são muito tímidas. E a gente já deve ter uma percepção e ver quem gosta de ler e quem não gosta, né? E já direcionar mais para aquele que gosta de ler, para não afugentar. Porque se insistir com uma pessoa que é muito tímida, você pode afugentar e no outro encontro ela apresentar algumas desculpas para não se encontrar. E muitas vezes a razão é essa. Ela não quer, ela é introvertida e não gosta de se expor. Pastor Fernando, né, lido a palavra, geralmente tem o texto bíblico, outros textos de referência, mas é interessante a exposição da palavra e da lição, né, do conteúdo da lição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como dinamizar a exposição do conteúdo da lição. Bom, aí então chegamos ao momento de realmente estudar o assunto da lição, que deve ser feito, claro, de uma maneira prática, que todos venham entender, bem, de fácil compreensão. Temos a orientação de colocar a família, ou o casal, ou que seja uma pessoa que esteja recebendo o discipulado, a ler a lição com a gente, participar lendo a lição. Claro, isso após uma rápida introdução ao assunto que a pessoa que vai estar ministrando fará com aquela confiança, mostrando que acredita no que está ensinando, que é muito importante, com domínio do assunto. É muito ruim quando a pessoa se sente perdido na hora de ensinar alguém, porque não vai convencê-la do que estará falando. Então, se falar com objetividade, com confiança, mostrando que acredita na palavra que ele vai ministrar naquele dia, essa introdução já vai abrir uma porta grande naqueles corações para a palavra que se seguirá. É interessante, né, o discipulador estar preparado, né? Então, uma vez eu ouvi uma palestra de discipulado, muitos anos atrás, já mais de 18 anos atrás. Foi uma das primeiras palestras que eu ouvi sobre discipulado. E o preletor, com muita sabedoria, ele disse: tem o que dizer, diga o que você tem e feche a boca. Tem o que dizer, você precisa estar preparado
para ministrar a lição. Ler 10, 20, 30 vezes, se for necessário, e dominar o assunto. Tenho que dizer, então diga o que você tem e feche a boca, encerre. O tempo de exposição não deve durar mais do que meia hora, 35 minutos, com a participação. Então, o discipulador ele tem que estar atento para ele não se colocar como um professor. O discipulado ele não é um curso bíblico, né? Não é um curso teológico. O discipulado é um relacionamento. E o material, ele é o guia, ele é o GPS, o norte do assunto. Mas o principal é a participação das pessoas. Então, o discipulador tem que desenvolver algumas habilidades. A habilidade de não ser um professor, sabe tudo, né? Mas ele ser, sim, um facilitador da aprendizagem e ele também aprender, ter a habilidade de fazer boas perguntas. Na reflexão, o discípulo, o novo convertido, o discipulando, ele vai aprender muito mais do que se você der todas as respostas prontas também. Então, é muito importante. E também a questão, né, pastor, do tom que a pessoa deve falar, como falar. Eu acho que isso é de suma importância, né? Nós somos pentecostais. Corremos o risco de daqui a pouco estarmos empolgando na ministração da palavra lá dentro da casa dessa pessoa, ou até mesmo na oração, né? E devemos cuidar. O tom não pode ser como se eu estivesse no altar de uma igreja, mas também não pode ser uma coisa monótona, onde traga uma canseira para a pessoa. Então você tem que ter o dinamismo até no seu tom de voz, mostrar suas emoções. Né? Porque você está falando da palavra de Deus, ela vai tocar você que está ministrando também. Deixar transparecer essas emoções, mas lembrando que você está na casa de um discípulo. Tem que ter um certo limite. Certo. E, pastor Ricardo, depois da ministração da palavra, então, qual é o próximo passo para caminhar para o encerramento aí do grupo de discipulado, do encontro do discipulado? Pastor Juari, é importante tirar as dúvidas, né? E para reforçar o assunto da lição. E nesse momento é importante ouvir o que eles aprenderam e, ao mesmo tempo, também ver aonde foi que houve dúvidas e procurar esclarecê-la, né? Uns 10 a 15 minutos para esse propósito. Essas perguntas que estão na lição, são 5 perguntas em cada lição. Então tem as referências bíblicas. Né? E a ideia, né, que nós temos e que eu gostaria de compartilhar com todos que estão nos assistindo, é uma cultura de discipulado. Tarefas prévias. Então, quando você faz a implantação, você leva a lição, a revistinha, conhecendo o amor de Deus, e já orienta a pessoa a ler a revista, a ler as referências bíblicas e preencher as perguntas. E depois você vai, nesse momento de tirar dúvidas, corrigir as perguntas, as respostas, baseado na palavra, mas também uma correção sem constranger a pessoa se a pessoa escreveu algo, falou algo que não tem nada a ver com a resposta. Né? Então tem que ter essa sabedoria, né, pastor Ricardo? Com certeza, pastor. Um cuidado, né? Porque as pessoas elas estão ainda ganhando a confiança daqueles que estão ali ministrando, e é uma guerra espiritual também, e qualquer detalhe pode afugentar, e se houver uma correção um pouco ríspida, claro que sempre é um grande cuidado, por isso que está sendo aqui orientado, é importante isso. A pessoa ela escreveu, né, de uma forma, porque ela está ainda desenvolvendo a sua fé, a forma como ela entendeu. Então, com sabedoria do alto, com graça de Deus, vai explicando ali e corrigindo de uma forma sábia. E para concluir, pastor Fernando, quais são as próximas etapas aí, feito explanada a palavra, tem a participação dos discípulos, né, tem os exercícios, as tira-dúvidas, né, respostas, as perguntas e respostas, e agora, para concluir o encontro? Agora chega o momento da oração.
E no começo do encontro, vocês elegeram um objetivo de oração. Há uma necessidade que foi descoberta lá dentro daquela casa, se é uma doença, se é alguém desempregado. Então vocês já estarão focados nesse momento da oração desde o início. Então agora chegou a hora de orar pelo propósito, por esta campanha, orar pelo objetivo que eles pediram. E nesta oração também, mencionar o nome de todos eles, orar de um por um, apresentando a Deus com os nomes também. Exatamente, é oração específica. E não esquecer de diariamente, o discípulo, ele é dedicado a Deus, né? É uma das características do que é ser um discípulo. Nós falamos aqui no programa que falamos sobre discípulo. Então, o discípulo ele tem o seu tempo devocional, o seu tempo de oração e o seu tempo de leitura da palavra. Em algum momento da semana, o seu jejum vai estar apresentando diariamente aqueles pedidos de oração e aquelas pessoas diante do Senhor. E aí você vai ver, né, praticando isso, milagres acontecendo naquela família, aquele lar que você está discipulando. Para concluir, pastor Ricardo, alguns conselhos que você dá. Qual o principal conselho? Aqui na nossa lição da primeira oficina, que está também disponível gratuitamente para quem quiser receber, só entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Aqui tem pelo menos 10 dicas, né? Conselhos importantes. Qual que você acha mais interessante que você gostaria de dar? E depois eu vou fazer a mesma pergunta para o pastor Fernando, na sequência já pode dizer o que você acha mais importante. Pastor Juari, dos 10 conselhos aqui, para mim, o mais importante, não desista de seus discípulos. Jamais desista. Ele pode, em algum momento, diante de uma batalha espiritual, ele resistir, não querer, e você pode respeitar, mas você jamais desistir dele. O discipulador nunca deverá desistir do discípulo. Tem que permanecer orando e ajudando até aonde for possível. Eu estava analisando aqui, pastor Jori, se eu fosse eleger um conselho, todos são excelentes, mas eu estou lembrando aqui de um fato a respeito de lanche, evitar esse negócio lá na casa. De repente, no encerramento do estudo, então faz uma janta, faz um almoço, mas o objetivo agora não é o encontro para refeições, é o encontro para falar da palavra de Deus. Eu procuro num dia só já ter 2 ou 3 casas, porque não tem como eu ficar daí para o lanche mesmo, saio de uma, vou direto para outra, e assim o objetivo é cumprido. Mas eu perguntei para uma mulher desviada há muitos anos, por que você não vai à igreja? Se o teu marido é crente, você não bebe, você não joga, você é uma crente na prática. Ela disse, porque quando ele ficou crente, o povo da igreja vinha todo domingo fazer culto na minha casa e matavam tudo minhas galinhas para comer ao meio-dia, e eu odeio os crentes por causa disso. Então, veja só, era claro, numa região de interior, e essa atitude as pessoas achavam que estavam sendo assim muito íntimos, mas estavam invadindo uma privacidade. Então tem que cuidar, tem que saber dosar, né? É o que o Salomão diz em Provérbios. Retira o pé da casa do teu próximo, quando você está sendo inconveniente. E a questão é que existem pessoas que são elas gostam da comunhão e do comer juntos. Então tem que separar o momento, né? O momento do estudo bíblico do discipulado é aquele negócio. Se a pessoa quiser na hora fazer um cafezinho, um chazinho, né? Quem mora nas regiões aqui do nosso Planalto Serrano, oeste de Santa Catarina, sul do Paraná e Rio Grande do Sul, o chimarrão predomina. Então fez o chimarrão, toma o chimarrão. Mas não mais do que isso, né? Não é o momento do lanche. Então tem que deixar isso claro. Eu já tive experiências, né, no discipulado, mesmo aconselhando a pessoa. Eu fiz o discipulado numa casa de uma família na cidade de Caçador, e eu disse para irmão, não precisa fazer lanche, não precisa fazer nada e tal. Sempre insistia com ele, mas eles faziam. E aí começou no ciclo do discipulado, nós fizemos durante 6 meses 2 lições completas.
eu percebia que daí, quando era a época do início do mês, do pagamento, eles faziam aquele banquete, eu dizia, não precisa. Chegava lá, já tinha comida na mesa. E quando estava no final do mês, aí eu estava me preparando para ir para o encontro, eu recebi a ligação, uma mensagem, olha, não vai dar, surgiu um compromisso. E aí eu achei estranho um dia, passei na frente da casa, as pessoas estavam lá, não tinha nenhuma visita, nada. E aí eu percebi que os irmãos estavam constrangidos em ter que oferecer alimento, né? E não tinham condições. Então é melhor combinar antes, ter esse trato antes. E sim, num domingo, almoço, lá de vez em quando, ou no encerramento, isso pode gerar comunhão, porque tem pessoas, inclusive, que têm esse hábito, né, antes de se converter. Tem muita gente em casa, muitas amizades, e agora é uma porta para ter boas amizades. E o caso que você falou, tem pessoas mais reservadas que a gente tem que entender também os limites da comunhão. E aí causa um dano. Acaba se tornando um peso, né, para a pessoa. Ela começa empolgada ali oferecendo um café, mas você já tem que colocar ela na desobrigação disso. Deixar ela já ciente que esse não é o objetivo já no primeiro encontro, na primeira reunião, ou na sondagem já. Na verdade, o discipulado ele deve servir de bênção no lar, né? E não de prejuízo. Essa é a verdade. Então, por isso é importante esse conselho que o pastor Fernando elegeu como para ele um dos mais importantes. Muito bem. Olha, muito bom. Tem muito assunto ainda para a gente falar. Mas eu quero convidar você a acompanhar, então, os nossos outros vídeos no canal da IEADIO e no canal do Discipulado para o Brasil. O canal do Discipulado para o Brasil no YouTube, ele tem vídeos exclusivos do discipulado, vídeos também escolhidos dentre os vídeos que são publicados no canal da IEADIO, para você ir direto no assunto que você quer do discipulado. Então, essa primeira oficina nós encerramos aqui com a aplicação de 5 aulas, né, 5 encontros, baseado nas 4 palestras que tem aqui da primeira oficina do discipulado. E nós vamos continuar com a série Capacitação de Discipuladores, agora com a segunda oficina de discipulado. São 6 palestras também, e nós vamos estar semana a semana, debatendo cada uma delas. Eu tenho certeza que se você nos acompanhar, será um grande crescimento para o seu ministério de discipulado, tanto no discipulado de novos convertidos, como no discipulado de membros e discipulado de liderança também. E nós vamos aprofundando cada vez mais nesses assuntos. Então, quero encerrar aqui pedindo para o pastor Fernando dirigir a Deus uma oração. E em seguida o cantor Jones já estará louvando ao Senhor. E não esqueça, semana que vem, neste mesmo horário, nós estaremos juntos no programa Conhecendo o Amor de Deus. Até lá. Querido Deus, oramos nesse momento, te agradecendo pelos momentos que aqui passamos, meditando e aprendendo mais sobre a tua palavra, sobre estratégias para ganhar almas e mantê-las dentro da tua casa. Eu quero, neste momento, abençoar todo discipulador que está assistindo este programa, os discipuladores aqui de Joinville, trabalhando em seus setores, que todos venham ser abençoados, meu Pai. Também aqueles de outras regiões da nossa nação ou fora do país, que estão envolvidos nesse projeto de ensinar, de cuidar das almas, que todos venham ser abençoados, e nós sabemos que o Senhor não vai deixar nenhum sem a sua recompensa. Em nome de Jesus. Amém. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor.